o senhor conhece sobre Paulo Leyroth? Eu vejo falar de Paulo Leyroth, né? Não sei nada sobre ele, não sei nem o que ele foi. Ah, muito pouco. Paulo Leyroth, eu não sei do personagem, eu não sei da onde que surgiu. Eu conheço, assim, as ruas, conheço a história, assim, mais ou menos Paulo Leyroth, mas não sei quem era Paulo Leyroth, né? Tem uma rua aqui em Santa Maria com o nome dele, né? Paulo Leyroth, Rua Paulo Leyroth. Outro dia eu dei uma lidinha lá sobre ele, mas não aprofundei no assunto. E tem o teatro, mas não sei o que ele foi. Entendeu? Eu sei que a gente está aqui na praça do Teatro Paulo Leyroth, mas eu não tenho noção de quem foi a pessoa. Uma pessoa, acho que das antigas, no modo popular de se falar, né? Quem foi a pessoa, porque eu acho que a ideia aí é justamente falar sobre das origens do Paulo Leyroth, o que ele contribuiu para a sociedade aqui e por que ele foi homenageado. Óbvio que foi uma pessoa importante. E é mais ou menos um dos fundadores de Santo Amaro. Eu não vi bem como é que é a história, mas é uma dessas pessoas. Por curiosidade agora eu vou até pesquisar, ver lá quem foi o Paulo Leyroth. Paulo Leyroth era um ente muito querido e muito admirado por todos lá em casa. Foi um dos grandes poetas no século XIX, mas era um poeta desconhecido. Graças ao trabalho do meu pai, à persistência dele, ao amor dele pelo poeta Paulo Leyroth, o poeta se tornou uma figura conhecida e admirada na literatura nacional. Paulo Leyroth foi um revolucionário para o seu tempo. Isso está expresso na sua obra, tanto do teatro quanto da poesia. Ele, assim, escrevia poemas com ideias de república e de abolição. Só que muitos desses poemas foram queimados no seminário, então nós não temos assim uma amostra da obra dele. Um busto com o rosto do poeta Paulo Leyroth. 1836, 1871. Poeta emblemático na literatura brasileira, um poeta que morreu muito cedo, com 36 anos, isso no século XIX ainda, num lugarejo onde morava, e que teve um papel importante na criação literária do país, não apenas de São Paulo, mas do país. O Paulo Leyroth, a gente poderia chamar ele o vovô da dramaturgia paulistana, assim, porque toda essa onda, assim, né, da qual hoje a gente tem grandes levas de dramaturgos, assim, toda uma geração, a geração Praça Roosevelt, a geração no anos 90, todo esse pessoal, na verdade eles devem, sem saber, eles devem uma certa vassalagem a autores como Paulo Leyroth, que hoje em dia são totalmente desconhecidos, quase desconhecidos, né? Assim. E a obra dele publicada mesmo só veio depois da morte, o irmão que era padre que publicou, né? E o meu avô, que fez, na verdade, foi quem fez o resgate dos escritos do Paulo Leyroth, poeta, o pai do meu pai, e por isso mesmo que ele deu o nome ao meu pai de Paulo Leyroth. Com esse resgate, ele fez o resgate não só do nome, mas também das poesias do Paulo Leyroth. Então ele conseguiu descobrir muita coisa perdida, achar muita coisa, porque o Paulo Leyroth, poeta, ele destruiu tudo em vida, ou tentou destruir tudo, né? É um autor que dá vontade de você ler as outras coisas, sabe? Você lê esse texto e fala assim, nossa, isso é bom. Isso é bom. Óbvio, tem a linguagem do século XIX, uma coisa mais pesadona e tal, mas assim, tem estofo aquilo, é interessante isso, você tem um dramaturgo que te estimula a tentar conhecer os outros trabalhos dele, assim, uma pena que não tenha
quase nada à disposição. Assim. Meu pai foi embora com a maior riqueza de informações e a gente nunca se aprofundou nisso, né? Mas eu sempre tive orgulho do Eiró. É engraçado, né? Tipo, qual era o Eiró, que era lá de Santa Amaro, que tinha a escola, que tinha o teatro, que tinha... A gente carrega o Eiró. Comecei a estudar Paulo Eiró nos anos 70 e acabei conhecendo Santo Amaro, naturalmente. Isso está contido, Santo Amaro está contido na vida de Paulo Eiró. Agora, o Paulo Eiró, aqui em Santo Amaro, na verdade, ele tinha a influência do pai, que era professor, era um intelectual, e também, talvez, do seminário que ele estudou, né? Então, já era uma ideia humanitária, não tanto política, mas humanitária, né? Francisco das Chagas, que era conhecido como Chico Doce, foi quem impulsionou para Santo Amaro sair de vila para município. Ele foi atrás do governador, ele era político também, e ele tinha os argumentos certos na hora certas. Falava várias línguas, autodidata. Ele chegava a falar grego, traduzia. Quando o Paulo tinha 11 anos, ele também já tinha bom conhecimento nessa parte da tradução, porque ele traduziu um livro chamado Tábuas Cronológicas junto com o pai dele. Era uma vila, né, pequena, tinha muita propriedade, pequena propriedade, tocada pelos próprios proprietários, né? Não era assim, não tinha uma influência muito grande, e eles produziam alguns gêneros alimentícios que eram vendidos para São Paulo. Na época já era a capital, né? Muitos anos para os meninos. Prova que o Paulo foi substituto dele. Quando estava com 19 anos, o Paulo passou um tempo substituindo, já tinha estudado lá na São Francisco, veio para cá e foi professor no lugar dele. Depois que o Paulo adoeceu, foi os momentos piores, ele passou a substituir o Paulo para segurar a escola, para não ficar um escândalo maior a loucura do Paulo. Penso que o Paulo Eiró, por ter se afastado muito cedo da literatura, né? E por ser também de uma cidade do interior, que era Santo Amaro naquela ocasião, isso fez com que a sua poesia não aparecesse tanto. Mas é engraçado, pelo fato dele vir de Santo Amaro, era uma cidadezinha do interior, né? Você imagina, o bairro de Higienópolis era considerado uma região de chácaras, então as pessoas aqui do centro, legais, bem de vida, elas construíam em Higienópolis, era mais distante, longe do burburinho e tal. Você imagina Santo Amaro, né? Santo Amaro devia ser assim o fim do mundo de longe. Mas ele, ao mesmo tempo que é um interiorano, é um estudante do Largo São Francisco, quer dizer, ele é uma figura de uma certa elite paulistana. Não podemos esquecer isso, não é? Do ponto de vista intelectual. Embora o pai fosse professor, não é isso? Então, um homem extremamente, uma formação extremada e muito jovem foi professor, formado pela Escola Normal de São Paulo. Imagina, com 19 anos já era professor. Aí veio substituir o pai, que era o professor titular aqui em Santo Amaro. É um exemplo de formação, não é? A história da musa. Ele tinha uns 12 para 13 anos. A irmã dele, mais velha, foi a São Paulo, que aqui era um município, e ficou na casa de uns parentes que ela iria cursar a escola normal que ficava na Faculdade São Francisco, onde mais tarde ele estudou.
ela foi se preparar para fazer. Lá ele chegou e viu uma prima. Porque ele se apaixonou e essa paixão nunca foi correspondida durante toda a vida. Mas ele já era poeta, com 12 anos, 13 anos, começou a delirar e apaixonou por ela. Isso fez com que ele nunca tivesse namorado, toda a vida dele, ele dedicou as poesias de amor para ela. Além das coisas normais de lutas pelas coisas ideais que ele tinha, ainda havia essa falta dessa retribuição do amor a quem ele tanto amou e nunca foi retribuído. Na época, os casamentos, a Praça da Sé, a Igreja da Sé, tinha suntuosos casamentos, era o coração de São Paulo, né? E ele desce em 1800, né, nos anos de 1800, ele desce na Praça da Sé e vê a igreja toda iluminada. Ele resolve entrar, porque ele tinha um lado religioso muito forte. E ele entra, quando ele vê a noiva entrando, ele está lá olhando, ele vê a noiva entrando, era ela, a paixão dele. E aí, ele até voltou a pé, até Santa Amaro, nós estamos falando de uns 15 quilômetros por aí, escrevendo, feito louco, falando sozinho, onde ele fez a poesia Fatalidade, que ele diz, por que fui eu à igreja naquela hora, né? Que ele fez um soneto falando sobre isso, mas aí ele enlouqueceu de vez. Foi alguns momentos de lucidez que ele tinha posterior. Que vista! O sangue se afervora e escalda. Por que impulso fatal fui hoje à igreja? Quero o destino que ao entrar lá veja noiva gentil em cândida grinalda. Nos olhos sem iguais, cor de esmeralda, lume de estrelas, plácido lampeja. Seu branco seio de ventura arqueja, ruivos cabelos rolam-lhe a espalda. Hora de perdição. Sim, adorei. Não tive horror, não tive sequer medo de cobiçar a mulher alheia. A rosa entre os espinhos cresce e tanto perfume exala. Se as aflições vos acercarem, submisso as receber, porque quando elas passarem, eu vos a levantarei. Amai-vos, filhos, amai-vos como Jesus vos amou. Unem as mãos, o órgão ressoa alegre. Em alvas espirais o incenso ondeia. E eu só, longe do altar, choro em segredo. Naquela época não havia ainda o trem que ligava Santo Amaro a São Paulo. Então ele ia a pé até São Paulo e eu acho que nesse percurso todo ele ia criando às vezes poemas, né? Podia ser, né? A gente não tem ideia assim do que passava na cabeça dele, né? Continua, acho que um mistério para nós todos, né? Vários estudiosos, né, entraram nesse campo dessa questão das caminhadas dele, né? E que é um momento em que ele já apresenta sinais, digamos, delirantes, né? Ele costumava sair andando e sumir por um tempo. Isso a família já achava normal. Tem um período que ele sumiu por 9 meses. Ele disse que ia para o seminário em Minas, não foi. Quando ele voltou, ele não tinha mais a mala, só tinha um casaco e um caderninho com algumas coisas que ele escreveu. Ninguém sabe aonde ele foi. Lá ele não chegou. O que temos é que ele não chegou até lá e voltou, isso caminhando, né? Mas ele parece que não tinha muita fixação em nada, quer dizer, ele fazia uma coisa, logo se cansava daquilo. E outra, e acreditamos que sim, que ele fez essas caminhadas, porque isso vem passando de gerações para gerações.
ele já questionava, mesmo poeticamente, escravos, porque um povo de cor diferente eram escravos. Se isto era normal, era civilizado, ele já questionava nas poesias dele, poeticamente. Mas o detalhe é esse: como era normal na época a pessoa ter uma ama de leite, que seria uma negra, e ele teve. A dramaturgia do Paulo Herói, ela flagra essas contradições. Eu não acho que ele é alguém que está à frente do seu tempo porque vislumbra o que virá. Ele é alguém que, de uma maneira talvez bastante radical para o contexto, percebeu todas essas contradições e tentou dar forma a essas contradições. E Paulo Herói, então, sempre trabalhou. Aliás, eu digo que ele veio antes do Castro Alves, na questão da abolição e na questão da República. Né? Ele é anterior ao Castro Alves. Isso está contido nos seus poemas e nas suas peças. Né? Acho que há uma questão no teatro brasileiro no século XIX, que é a necessidade de formar um teatro nacional. E um teatro nacional pressupõe uma nação. Era um teatro ainda... O teatro brasileiro no século XIX era um teatro ainda engatinhante, vamos dizer assim. Ele estava se formando, o país estava se formando, né? A gente tinha uma identidade ainda muito portuguesa, né? Porque tinha... A família que mandava na gente era portuguesa ainda. Então, com toda certeza, havia todos as sobras do período colonial. As pessoas, provavelmente assim, não havia esse espírito que nós temos hoje de Brasil, Zil, mas havia um negócio assim das pessoas que ainda lembravam dos bons tempos da colônia. Para algumas pessoas devia ter isso. Agora, quando você fala sobre uma sociedade, sobre um teatro nacional ou uma sociedade nacional, no Brasil isso não se dá de maneira tranquila e evidente. Quer dizer, se a gente pensa que até 1888 a nação excluía a grande maioria, né, de uma maneira muito concreta, com a escravidão. Então a pergunta é: o que é essa nação e em que medida então um teatro pode efetivamente se constituir como nacional? Porque o teatro, no sentido moderno, ele se caracteriza como uma esfera pública, como um campo público de discussão. A gente tinha um teatro, apresentava-se no Brasil as companhias portuguesas, as brasileiras trabalhavam usando sotaque lusitano, então até se você pegar alguma gravação do próprio Ferreira, ele ainda tem uma entonaçãozinha meio lusitana, assim, Então, pressupõe sujeitos autônomos, capazes de elaborar a experiência, olhar para essa experiência, discuti-la e tirar um sentido disso. Né? E, digamos, o Brasil se constituiu na contramão disso. Né? A independência brasileira era um acordo intrafamiliar. Né? Ela não aboliu a escravidão. A ideia de abolicionismo sempre caminhou junto com a ideia de república, né, no Brasil. Agora, não era uma ideia generalizada. Naturalmente, os fazendeiros eram contra, né, que iriam perder a mão de obra, e era uma ideia mais de intelectuais. Já tinha sido programado também pelos Inconfidentes, mas sempre num ponto de vista assim mais utópico do que, na verdade, realista, né? Tanto que a abolição estava se fazendo aos poucos.
aquelas leis que aos poucos foram surgindo. Mas eram leis, como saiu outro dia no jornal, para inglês ver. Proibiu-se o tráfico, mas o tráfico continuou do mesmo jeito. Quer dizer, então era assim, fingia que não trazia mais escravos, mas trazia. Você tem a Constituição de um país que mantém na sua base estrutural a exclusão da grande maioria na forma de um ordenamento econômico que não é arcaico, porque é uma invenção moderna. A escravidão no Brasil é uma invenção moderna. Primeiro a pré-independência, né, que os inconfidentes sonhavam, né? Quer dizer, começou a produção do ouro e começou também a ideia de que aquilo deveria ficar no Brasil e não ser exportado. Depois, a ideia republicana também. Quer dizer, começaram a pensar, poxa, a gente trabalha tanto, faz tanta coisa com o café, no entanto, esse lucro vai todo para a Europa, não fica aqui. Quer dizer, começaram então a tomar consciência de que era preciso fazer alguma coisa, né? Então eu acho que o Paulo Eiró faz parte de uma geração de intelectuais que tem de se haver com este problema, não é? Se o modelo é o modelo europeu de constituição de uma individualidade autônoma, de constituição de uma sociabilidade que garante, enfim, as regras da intersubjetividade, se ser moderno é isso, então o Brasil não é. Eles tinham o molde, vamos dizer assim, o modelo a ser seguido eram os modelos europeus de texto. Então havia muita comédia, muitos melodramas e tal. Acho que a intuição do Paulo Eiró é de que, apesar disso, o Brasil é. O que então faz com que a gente perceba a escravidão e todas as contradições aqui como contradições de uma modernidade que não resolveu seus problemas, né? Ou seja, você tem um país se formando e dentro desse país você tem uma cidade se formando, só uma cidade onde chegam levas de estudantes, onde chegam portanto, levas de professores trazendo conhecimento, trazendo novas influências, e vem, onde tem estudante, onde tem uma vida cultural, vai vir um movimento cultural, né? Então você tem uma forte presença de poetas. Acho que com 21 anos, se não estou errado, teve uma peça que se chama Sangue Limpo, encenada no mais importante teatro de São Paulo, o Teatro São José, naquela ocasião, por atores profissionais, entre eles Eugênia Câmara, atriz muito conhecida naquela ocasião, e que foi a grande paixão do Castro Alves. Então veja qual é o problema dele como dramaturgo. Ele tem um modelo europeu do drama moderno, não é? E ele quer constituir um drama moderno porque ele intui que isso tem a ver com a constituição de uma sociedade moderna. Quando ele olha a sua própria experiência, ele não tem nessa experiência os pressupostos do drama moderno, né? Não tem o sujeito autônomo, não tem... As regras aqui são a do favor, do agregado, do poder como violência, a da expoliação pela escravidão. Então ele tem que conseguir dar forma a essa sociabilidade que é específica, tendo como modelo, como parâmetro, uma forma que corresponde a uma outra sociabilidade. O Paulo Eiró vem numa vertente, ele vem numa pegada muito interessante, assim, de um retrato
né, de uma situação de racismo, numa época onde não se... Acho que não havia muito esse conceito de racismo. No momento em que os autores também estavam buscando constituir esse teatro, né? Mas a própria peça estrutura essa sociabilidade de uma maneira interessante, né? Porque a garantia da liberdade dos dois, enfim, do casal, é o suicídio do escravo, não é? O que na verdade descreve aquilo que foi a abolição. Não um suicídio, evidentemente, mas constituiu uma supressão do ponto de vista social bastante complexa, né? Porque você decreta, depois de 300 anos, que os escravos são livres. E o que se faz com isso? Tem um trechinho do Sangue Limpo que eu gostaria de ler para vocês. Sirva e trema a casta bruta, em pele e coração negra, que, escravizada sem luta, do emboaba o tédio alegra, que a noite ri, folga, esquece, quanto de dia padece, para eles fique o feitor, fique o trabalho, a tortura, para nós a sepultura, terra que não tem senhor. Então, que sociedade é essa que se constitui de uma mistura que não é pacífica, mas que é enunciada como pacífica e que tem como pressuposto a supressão de uma grande parte da sociedade, que é o escravo? Nesse sentido, sim, a peça é uma espécie de alegoria de um processo que vai se evidenciar alguns anos depois com a abolição, né? E o próprio Pauleiró enunciava isso, né? Porque ele sabia que essa convivência racial era também uma convivência social, porque constituía classes, e não era pacífica, né? Então alguma coisa precisava ser feita, porque aquilo explodiria em algum momento. Toda vez que o escravo fala e descreve a sua história, você tem um teor narrativo que aparece nessa estrutura de fala, que não cabe no drama. Quer dizer, você tem ali contradições formais que, na verdade, apontam para uma outra possibilidade formal. E mostra a brutalidade do homem contra o próprio homem. Liberato teve 3 cativeiros. Primeiro, o senhor de Liberato era um velho muito bom. Dava esmola para pobre. Liberato morria de fome. O senhor velho ouvia a missa todo dia. Não saía da igreja. Liberato trabalhava sem parar. Não tinha dia santo seu. Um dia, Branco quis construir uma capela. Não tinha dinheiro, vendeu Liberato na fazenda. Foi mulher que comprou ele. O marido dela já tinha morrido. Era bonita, bonita, cara de anjo. Fala dela era música. Nego apanhava todo dia. Nego tinha que comer barro para não morrer de fome. Liberato não tinha licença de dormir. Sinhá dizia: feitor não presta. E Sinhá ajudava feitor. Um dia, Mucama quebrou o espelho grande. Sinhá mandou arrancar os 2 olhos do Mucama. Liberato não pôde mais. Fugiu. Foram atrás e pegaram ele. Sinhá disse: espanquem até matar. Liberato apanhou por 3 dias. Nisso chegou Homem Branco, homem grande lá do rio, e disse: dou meu cavalo Rosílio por esse negro. Sinhá considerou e respondeu: pode levar. Liberato esperou desatarem as cordas da mão dele e foi se ajoelhar aos pés de Branco. Branco virou as costas. Liberato jurou nunca mais se ajoelhar aos pés de Branco nenhum. O senhor novo tinha um filho moço que se apaixonou por uma moça de São Paulo e queria se casar. O senhor velho foi conhecendo e não deu licença. O senhor moço insistiu. Pai dele o que fez? Chama a guarda, leva a força para Santos, tranca no quarto de cima, coloca Liberato na porta e vai dormir. No dia seguinte abre o quarto. Não tinha ninguém. Chama Liberato. Onde é que tá meu filho? Não sei no senhor. Ajoelha. Liberato não quis ajoelhar. O senhor Branco pegou a chibata e tornou a dizer: ajoelha, cão. Liberato puxou a faca e abaixou-se.
quando ele foi dar a primeira chibatada, estendeu o braço. O senhor Dom José caiu morto. Daí como foi, meu amo? Volte a encher o copo. Eu acho que o Paulo Herói é um dos poucos dramaturgos, ali naquele contexto, que encaram a matéria brasileira na sua especificidade, e acho que a forma da peça elabora essas tensões de uma maneira bastante complexa. Enfim. Foi uma grande surpresa. Sangue Limpo foi uma peça que eu achei que eu ia ler um melodrama meio moralista, como eram os melodramas do Zé de Alencar, por exemplo, era uma coisa assim super chatas até, assim, lição de moral o tempo todo e tal. O que é interessante é que ali, para que a moça mulata e o rapaz branco fiquem juntos, é preciso que o negro desapareça. Isso, como alegoria, é extremamente violento, né? Quase como o perigo disso é uma espécie de ideologia da miscigenação que, no fundo, pressupõe a supressão efetiva dessa figura do negro. Eu acho que a primeira peça a assumir o mulatismo, né? a mistura de raças do Brasil. Então, eu acho interessante ver como, em cada momento, tentando se apropriar de modelos europeus, esses dramaturgos foram, digamos, sucumbindo à experiência, porque a experiência era mais forte e decisiva. Mas são raros as manifestações, ou, assim, vamos dizer assim, é uma situação, usando a expressão da moda hoje, onde o mulato sai do armário. Né? Ele abre, o Paulo Herói abre as portas do armário e expulsa essa figura, e de uma maneira tão interessante, porque você vai lendo e lá pelo meio da peça você fala, não, pera, esse discurso do personagem está estranho. Aí você volta, mas ele não faz a referência à raça, ele não faz referência à raça nem na apresentação dos personagens, nada, não tem isso. Para ele não importa. A tragédia toda vem a partir daí, é um Romeu e Julieta racista quase, né? Assim, não é uma briga de famílias, mas uma briga de pele. Esse jogo, esse contraste é muito interessante, né? Se você tem a independência de um país, ao mesmo tempo que você tem os personagens afundando numa prisão racista, né? Assim, numa situação que deixa eles amarrados. Não se trata de constituir uma sociedade da tolerância em que há o branco, em que há o negro. Fato é que há o branco, que há o negro e que há o índio e ponto. Para além da tolerância, é preciso entender que em algum momento um tipo de encontro social se dará. E nós temos que nos preparar para isso, porque a sociedade se constituirá efetivamente deste encontro que nós não sabemos como será. Acredite, não sou como esses fidalgos ridículos que não perdem ocasião para falar nos seus pergaminhos. Abraçaria de boa vontade como filha a uma moça do povo, se ela fosse semelhante à sua irmã.
O caso presente, porém, é tão especial. Por causa da minha cor? É, tem razão. A sorte do homem pardo é tão miserável. O pobre, ele pode chegar à fortuna. O plebeu, ele pode alcançar honras e glórias. Mas o homem que traz em si o ser de duas raças diversas e inimigas, que poderá fazer ele? Dirá às suas veias que conservem esse e não aquele sangue? Dirá à sua epidemia que tome essa ou aquela cor? Obstáculo insuperável que esmaga os maiores arrojos à vontade. Preconceito bárbaro e monstruoso que volta ao desalento e à obscuridade de tanta alma grande. Porque a gente pode ficar no plano da individualidade, então Paulo Herói enlouqueceu, mais tarde o Corpo Santo enlouqueceu, né? Mas eu acho que são outras coisas que esses materiais revelam, né? Que é a dificuldade efetiva de um lado, de constituir uma sociedade efetivamente nacional, moderna, mas moderna para além daquilo que faz a nossa modernidade, né? E de outro lado, um teatro que consiga pensar sobre as condições de constituição dessa sociabilidade moderna, né? O provincianismo dele era bem-vindo, assim, era útil. Ele tornou esse provincianismo mais interessante, entendeu? Assim, devia ser uma pessoa muito curiosa, assim, esse Paulo Herói, assim, no dia a dia. Ele participou, ou vislumbrou a participação num circuito cultural que era o da cultura brasileira naquele momento, onde a poesia romântica se dava. O Paulo Herói tinha algumas informações e não tinha outras, e esse não ter outras deu a ele uma liberdade formal muito mais interessante, entendeu? Então ele não tinha esse... Ele pode não ter tido esse apego às escolas e tal. Então, assim, ele veio fazendo um negócio que ele achava legal, misturava com as aulas, né? Ele tinha as noções que ele tinha de dramaturgia e tal, e são boas as noções, você percebe pela construção do texto e tal. Faleceu nessa capital e sepultou-se ontem o senhor Paulo Herói, um homem de não vulgar inteligência, poeta. Dias depois, um outro jornal divulgou a mesma notícia. Nada mais. No entanto, sua obra, ora perseguida, ora mutilada, por tantos anos esquecida, deveria ser lembrada um dia por filósofos, poetas, cidadãos. Muito interessante do passional da vida do Paulo Herói, que eu acho que é uma coisa que a gente pega, a gente resgata até na nossa loucura de vida. A gente pensa, será que a gente é louco? Sabe, essa loucura dele, essa entrega dele aos 36 anos de idade, essa desvirtuosidade por causa do amor, né? Na verdade, o escrito, a vida, tudo se entregou em cima daquela do amor, e na hora que a gente fica numa crise assim, passa, putz, será que tem raiz lá em cima disso tudo, dessa crise passional que ele viveu e que ele entregou a vida, e a obra literária foi uma forma de expressão disso tudo? Não sei. Eu penso que, pelo fato dele ser um homem tão intenso, né? Isso tenha levado a essa debilidade. E vivida no seu tempo, né? Porque se ele tivesse vivido hoje, muito provavelmente essa história de vida seria totalmente diferente. Seria entendida de uma forma diferente, né? Tanto a questão abolicionista do Paulo Herói, contra a escravatura, quanto a própria... que a gente imagina seja loucura, talvez não fosse, né? Fosse uma incompreensão que hoje, dentro da aceitação das diferenças, provavelmente ele seria mais compreendido. Com certeza na nossa família, sim. Então, tem uma questão temporal da poesia, do amor, desse amor pela prima, né? O amor não correspondido, que hoje também é vivido de uma forma diferente. A gente vive amores de uma forma diferente, né?
havia uma doença que se manifestou muito cedo. Né? Poderia se manifestar muito mais tarde, mas não, foi muito cedo e que lamentavelmente o levou à morte. Quando meu pai contava a história, ele nunca falava dele louco, ele falava dele triste. Né? Não, nunca teve essa de loucura. Na verdade, eu pego a situação de loucura porque é assim que a literatura trouxe pra gente o que a gente lê. Por isso que eu digo, era uma tristeza, era uma questão era o amor mesmo, era o amor, a personalidade, a solidão. Porque, veja, até quando ele foi internado, foi quando ele entrou na igreja e tudo mais, e começou com sermões e com uma conversa com o padre, foi quando ele foi internado, e a partir daí foi que ele começou a definhar, né, nos manicômios do século passado. Então, é uma história que você não pode dizer que ele era louco se ele foi incompreendido, maltratado, né, com uma doença maltratada, ou com uma tristeza, uma depressão não devidamente aceita, então, não trabalhada. O que a gente chama de problema talvez fosse um avanço no tempo, né? Quer dizer, vai ver que ele estava muito mais adiantado do que o comum dos jovens da época, né? Então parecia que estava, vamos dizer, que estava fora do normal, e na verdade ele estava só era muito inteligente, pode ser, né? Eu trouxe um outro poema que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Diz assim: do céu a luz decadente, contemplai esse sobrado que na face do presente lança o escárnio do passado. Seu vulto negro ali está, nas trevas a nódoa mais densa, como sacrílega ofensa em alma perdida já. Ei, é no térreo do degredo, moço, poeta, cismar, imóvel como penedo, que escuta as vozes do mar. Ei-lo aí, dilacerado livro que o aquilão abriu, e os segredos do passado aos meus olhos descobriu. Esse teto, quantos sonhos não abrigou de ventura. Ai, quantos votos risonhos hoje o vento ainda murmura. Tristeza aqui não sentis? Tristeza aqui não sentis? Lôbregas paredes, nestas lôbregas paredes, tocante história não ledes de alguma época feliz? Apagou-lhe os caracteres, o tempo no andar veloz. E a imagem desses prazeres, que deixam remorso após. Passaste, ó padar de amores, como fumo em espiral, que perdendo tuas flores, secaste o pobre rosão. Como em uma alma abatida por paterna maldição, no que foi tempo de vida, hoje impera a solidão. Aqui a lira inquieta furta-se aos cantos de amor, embarga a voz do poeta, um acréscimo de dor. O homem sonha monumentos, e só a ruína semeia para a pousada dos ventos, como os castelos de areia dos seus brincos infantis. Mal divisa o que apetece, que tudo se desvanece. Feliz quem amou, feliz. Esse é Paulo Eiró. Aqui nós temos esse monumento que ele é sustentado por duas colunas e ele tem um vão livre de 20 metros. E ele tem 8 metros de altura. Tudo feito uma base em concreto. Nessa parte da esquerda do monumento nós temos as musas, que são representação da música, da poesia, do teatro, representado por essas musas que aqui se encontram. Na parte da direita, nós temos o Partenon, que é um dos monumentos mais importantes da Grécia.
Aquela cortina que está feita em pedras, que termina ao lado direito, ela representa o quê? A cortina, o teatro. E aonde nós vemos o homem sonha monumentos e só ruína semeia para a pousada dos ventos, é da poesia importantíssima do Sobrado. A obra se encontra muito deteriorada, várias partes já caíram do monumento, existem buracos profundos dentro do monumento e plantas com raízes bem profundas que também têm que ser tratadas. Nós temos que preservar essa parte histórica para passar para nossos filhos, para nossos netos, essas tradições artísticas que contam a história do bairro, do estado, enfim, do Brasil, tem que ser preservado para passar para uma posteridade. A gente tem que ter uma história.